live ou alguma coisa assim, começar a falhar demais, vocês me avisem, por favor, tá? Já estamos gravando. Então vamos lá, gente. Breve e rápida revisão da aula passada. Na aula passada nós vimos que o administrador financeiro é o responsável por gerir recursos, sempre com o objetivo claro de maximizar os lucros da empresa e gerar capital, caso a empresa seja aberta, esteja no mundo do capital aberto, esteja na bolsa de valores, agregar valor à empresa e aumentar o capital da empresa para os acionistas. Esse é o objetivo. Então, o administrador financeiro, ele gere recursos. Aí na aula passada a gente contou um pouquinho da história da administração financeira, quando começou, como começou a história de bolsa de valores e tudo mais. Depois eu vou dar uma breve passada lá naqueles slides, só para a gente relembrar, que vocês vão ver que isso terá um pouco de relação com a aula de hoje, tá? Na aula de hoje, nós entraremos já nos conceitos. Até deu uma piscadinha, né? Deu outra. Na aula de hoje, nós entraremos já no conceito de lucro, receita, custos e toda essa parte, tá? Vamos lá então para os slides. A gente pedindo para entrar. Mais gente pedindo para entrar, isso é bom. Muito bom. O que vocês estão vendo aí agora na tela do meu computador, pessoal? Sim. Sim, beleza. Tá legível aí para vocês? Tudo tranquilinho? Boa noite, tudo bem? Quando eu estou apresentando a tela aqui, eu não vejo mais vocês. Tudo bom? Me ouvem bem, me veem bem ainda, né, pessoal? Sim. Joia. Vamos lá, então. Tá aí. Essa é a nossa aula 2. Nós falaremos nela sobre custo, receita e lucro. E entenderemos... Espera aí, tem gente pedindo para entrar na aula. E entenderemos um pouco da diferença entre todos esses conceitos. Lucro, receita... Aliás, custo, receita e lucro. Em primeiro lugar, vocês já ouviram falar disso? Sabe a diferença entre os três? O que é custo, o que é receita, o que é lucro? Qual a diferença entre receita e faturamento? Despesas, Sim. toda essa parte? Sim? Ah, então a aula vai fluir legal. Vamos lá, então. Todos já ouviram? No curso vocês já estudaram sobre isso? Hein, galera? Eu já. Já sim, professor. Joia. Então não vai ser muito segredo para vocês. Mas vamos lá dar uma revisada em tudo isso. Então vamos lá. Custos. Primeira definição do que são custos, tá, gente? Primeiro, tá? Isso vai aparecer lá no slide para frente, mas eu vou sempre enfatizar, porque isso não pode ser confundido. Nunca confunda custo com gasto, com despesa, ou com investimento, ou com perda, ou com desperdício, tá? Não confundam esses conceitos jamais. São conceitos absolutamente diferentes. Conceitos absolutamente diferentes. Então vamos lá para os custos, ó. Custos são os gastos, esse é o conceito, tá, gente? Ou melhor, é a definição de custos. Custos são os gastos de uma empresa diretamente relacionados à sua atividade. Então, para ser custo, tem que estar relacionado à atividade da empresa. É o gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Então, por exemplo, se você pega lá uma empresa que produz caneta, matéria-prima não é gasto, matéria-prima é custo, tá? É importantíssimo para o administrador, para todo mundo que trabalha com finanças, geralmente o administrador, o contador e o economista, entender essa diferença tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, tá? Essa parte de custo. Então, só é chamado de custo o gasto, o de grana que é colocada relacionado a um bem ou a um serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Aqui são algumas definições de custo da lei, tá, gente? Isso daqui é a parte de lei. Isso vai estar disponível para vocês lá no slide, que eu vou estar mandando os slides lá para vocês ao final da aula.
Então tá lá, ó. Aqui o artigo 290, Decreto de Lei número 1598 de 1977. O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá obrigatoriamente, tá, atenção, gente, não é qualquer coisa que eu chamo de custo, assim como o lucro não pode ser dado de qualquer jeito e nem receita de qualquer jeito. Existem leis que regulamentam tudo isso. Então, o que a lei fala sobre os custos? Ó, custo de aquisição de matéria-prima e quaisquer outros bens ou serviços aplicados ou consumidos na produção, observado disposto no artigo anterior. Eu vou colocar depois para vocês lá o artigo anterior que define custo também, tá? O custo do pessoal aplicado à produção, seja mão de obra, os custos de locação, manutenção, reparo e os encargos de depreciação dos bens aplicados na produção, os encargos de amortização diretamente relacionados com a produção. Esse amortização é assim, ó, quando eu tenho que fazer um financiamento, e esse financiamento é para, por exemplo, a compra de uma máquina, o valor da parcela da compra dessa máquina, por lei, é considerado custo, tá, gente? Então, vamos lá, eu parcelei uma máquina numa empresa, isso não é incomum, tá? Parcelei uma máquina na empresa em 300 vezes. Por exemplo, e atenção, isso não é incomum, tá, gente? 300, 360 vezes, vai pagar a máquina em 30 anos. Você foi lá e financiou. A parcela mensal do financiamento daquela máquina é, por lei, considerado custo, tá? Então, ó, custo de locação, manutenção e reparo dos encargos de depreciação dos bens aplicados na produção. Ou seja, por lei você pode colocar a depreciação de um produto como custo também na empresa. Essa parte da lei ela se aplica muito a quem trabalha, por exemplo, com agência de carros. À medida em que eu compro um carro e ele fica parado, ele se deprecia. O valor do carro cai. Essa depreciação pode ser colocada por um bom administrador como custo. Depois a gente vai ver direitinho como que eu coloco isso numa conta para fazer o custo de uma empresa. Então, ó, os encargos de amortização, os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção, isso também é considerado como custo. Esse é parágrafo 5º desse artigo da Constituição, ele refere-se bastante a mineradoras, tá, gente? Depois, conforme os exercícios forem surgindo e a gente for entrando mais a fundo em administração financeira, que a diferença da administração orçamentária, que é assim, a orçamentária nós vamos sempre nos referir ao orçamento público. A administração financeira sempre a finanças privadas, tá? Então, conforme a gente for entrando, a gente sempre vai voltar lá para dar uma olhadinha nas leis, tudo direitinho, para colocar isso, aplicar no exercício e conseguir fazer uma boa administração e gestão financeira. Então, a gente sempre vai voltar nisso. Atenção, pessoal, conforme havia pedido para vocês, atenção, conforme havia pedido para vocês, para que acompanhassem a aula com um caderninho, muita atenção ao que eu direi. Se eu fosse vocês, a hora que eu mandar os slides para vocês, prestaria muita atenção aos slides 3 e 4 do que eu vou mandar para vocês, porque um passarinho verde me contou que eles cairão na prova. Por quê? Porque sim, é obrigação de vocês, administradores, ou contadores, ou economistas, conhecer minimamente as leis que regem o mercado financeiro no Brasil, tá? Então, sim, eu vou cobrar isso em prova. Então, atenção a esse slide. Não precisa anotar porque vocês terão os slides, mas depois com calma, dá mais uma lidinha nele. Entra na internet, procura lá Decreto-Lei número 1598/77, vocês vão encontrá-lo na íntegra. Dá uma aprofundadinha nessa parte, nós vamos aprofundar também nos exercícios, mas já estou adiantando a vocês que isso é conteúdo de prova, tá, gente? E sempre que for conteúdo de provas, eu vou fazer uma pausa, como estou fazendo na aula agora, eu vou falar para vocês, anotem, isso é importante, é conteúdo de prova, tá? Para depois, na hora que chegar na prova, não sabia, como é que é, mas o senhor não avisou? Não, avisei, isso é prova, vai cair questão alternativa na prova, envolvendo o Decreto-Lei número 1598/77, que é exatamente esse que vocês aqui estão vendo. Ele segue, esse Decreto 1598/77 tem que estar na veia, no sangue de todo mundo que vai trabalhar com administração financeira e orçamentária. Seguindo, ele coloca esses adendos, ó.
A aquisição de bens de consumo eventual cujo valor não exceda 5% do custo total dos produtos vendidos no período de apuração anterior poderá ser registrada diretamente como custo. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Aquisição de bens de consumo eventual, por exemplo, se você trabalha numa empresa e tem que comprar EPI, equipamento de proteção individual. Quem já trabalhou aqui em empresa sabe que às vezes tem a bota bico de aço, que é considerado EPI. Você tem os protetores auriculares, para quem trabalha na área de saúde. Você tem máscara, avental, custo com crachá, tudo isso. Se esse valor não for maior que 5% do custo de produção do produto, ele pode ser apurado lá no imposto de renda na hora. A gente não vai entrar nessa parte aprofundadamente do imposto de renda e como faz essa parte, porque isso é contábil, mas pode ser registrado diretamente como custo. Então, é custo. E uma outra notinha, para fins contábeis, é necessário separar por contas distintas os respectivos gastos, a fim de determinar a composição dos custos de produção. Então, você tem que separar. A lei pede para que se separe todo tipo de custo. Nós veremos quais são os tipos de custos daqui a pouquinho a seguir, tá? A contabilização de gastos em contas de despesas operacionais, por exemplo, irá refletir na composição dos custos dos produtos vendidos e dos estoques de produtos em elaboração e acabados. Novamente, essa parte vai entrar bastante nos exercícios que faremos a seguir. Então, em alguns exercícios que nós faremos, nós vamos e depois voltaremos para olhar o que diz a lei. Vamos resolver exercício, vamos voltar para o que diz a lei, tá bom? Exemplos, matéria-prima utilizada na formação do produto é custo. Mão de obra utilizada na execução de serviços numa empresa do ramo de serviços é custo. Gastos gerais de manutenção de equipamentos utilizados na produção é custo. Tudo isso entra nos cálculos como sendo custo, tá certo? Custo. Observação importante: não confundir custo com despesa, perda ou investimento, tá? Por exemplo, você não pode declarar como custo de uma empresa nunca gasto com formação profissional. Vamos lá, eu tenho uma empresa e eu vou oferecer um curso de capacitação para eles. Para isso, eu trouxe o maior especialista em confecção de mesas do mundo. Fui lá e paguei o cara. Declaro isso como sendo o custo da minha empresa. Quer dizer, eu vou ter que tirar da minha empresa isso como custo para depois calcular. Não posso. Ou seja, o valor que o investimento em pessoal nunca pode ser repassado para o lucro ou para o produto, para o preço final, tá bom, gente? Mas nunca, nunca. O dia que vocês forem administradores e isso estiver sendo feito, não pode, por lei é proibido. O gasto com isso deve ser retirado do lucro bruto ou deve ser pago por pessoa física, jamais isso. É por isso, só um adendo rápido, que é importante nós sempre associarmos isso com a nossa vida prática, né? É por isso que uma das formas de lavagem de dinheiro de alguns políticos desonestos, não no Brasil, claro, mas em outros lugares do mundo, são muito feitos através de palestras, de cursos de capacitação. Não sei se vocês sabem que alguns políticos cobravam até 12 milhões de reais por palestra e tal, porque isso é direto do lucro líquido da empresa, ou seja, sai do bolso da empresa, do que a empresa tem para investir. Essa parte é vista como investimento. E aí é fácil de você declarar isso no imposto de renda e tudo mais. Por que eu gastei tudo isso? Gastei tudo isso com capacitação, saiu do meu lucro líquido. E como é gasto com educação, depois o cara restitui do imposto de renda ainda. Então não confundir. Vamos ver as diferenças então entre eles para que nós não confundamos. Só um minutinho, a gente pedindo para entrar. Mas, gente, isso é bom. Temos 35, tá na média já os 35, né, gente? Vocês falaram da outra vez que eram na base por volta dos 40, né? Vamos lá, então, observá-los para a gente não confundir. Mais gente pedindo para entrar. Pera aí, galera. Tenham paciência comigo aí, calma aí. Vamos lá, então. Despesas, para a gente não confundir despesas, para que não confundamos despesa com custo.
Despesa. Todos os bens ou serviços consumidos na manutenção de atividades operacionais e na obtenção de receita, seu uso para ter mais receita não pode ser vinculado à produção de bens e serviços, é tido como despesa, não é custo, é despesa. O que quer dizer se todos os bens e serviços consumidos na manutenção de atividades operacionais? Internet, energia elétrica, se o seu fim não for a própria internet. Por exemplo, trabalho numa empresa de desenvolvimento de software, preciso necessariamente da internet. A internet faz parte do bem que eu produzo, custo. Trabalho numa empresa de contabilidade, posso colocar o meu gasto com a internet como custo? Não, nunca, jamais. Trabalho numa empresa que faz concreto, posso colocar o papel que é gasto no escritório como custo? Nunca, jamais. Depois a gente vai ver onde que a gente coloca esse tipo de coisa nas contas de uma empresa, tá bom? Mas entra como despesa, só para vocês saberem. Despesas é o que eu subtraio do lucro bruto para obter o lucro líquido, não entra. Então, se eu faço concreto, não posso, tá, gente? Isso tudo que estou dizendo para vocês, além de serem conceitos administrativos, é mais do que isso, tá, gente? É legislação, não pode. O administrador da empresa corre risco de ter o diploma cassado, dar BO para a empresa, vai ter problema com o imposto de renda. Isso é despesa. Trabalho numa empresa de, sei lá, faz espelho. Trabalho na empresa que faz espelho, tento colocar no custo da minha empresa papel higiênico dos funcionários. Não pode, isso é despesa. Tá? Por isso nós vamos ver como administrador de financeiro, primeira coisa que você vai tentar cortar para aumentar o lucro líquido é sempre, invariavelmente, despesas. Tá? Vamos lá, o que mais que é despesa? Professor, Não. Pois não. Naquele slide anterior de exemplos, tinha alguma coisa de custos relacionada à manutenção. Esse aqui? Qual a diferença? Esse aqui? É isso. Ah, tá. Gastos gerais de manutenção de equipamentos. Vamos lá. Você trabalha numa fábrica de rolamentos. Rolamentos são produzidos necessariamente por máquinas. A grande maioria do pessoal que trabalha no processo produtivo de rolamento, estou falando de rolamento porque moro aqui em Suzano, estou aqui perto da NSK, foi o que eu lembrei agora. Essas máquinas, elas exigem manutenção, senão não consigo produzir. Aí a manutenção dos equipamentos entram como custo, tá? Tudo que eu gastei com manutenção vai na parte de custo da empresa. Ah, entendi. Por tipo... Pode falar. Não, entendi. Por exemplo, mas depois eu vou comentar isso com vocês com calma, porque também depende do ramo de atividade, tá? Se você tem um ramo de atividade fabril, por exemplo, de fábricas, a manutenção das máquinas entra como custo, sim. É por isso que quem já trabalhou em fábrica, que eu não sei quem já trabalhou em fábrica, quem não trabalhou, mas vou dar um exemplo da Companhia Suzano, da própria NSK. É por isso que eles têm que parar para fazer manutenção preditiva, manutenção preventiva, manutenção preditiva, e no caso da Companhia Suzano são paradas grandes em que para quase a empresa inteira. Tudo isso entra como custo, depois isso vai lá no valor final do papel. Agora, se você tem, por exemplo, uma empresa de internet e você trabalha, nem de internet, vamos lá, você trabalha com transporte, certo? De pessoas, você trabalha na Uber, por exemplo. Pois não. No caso da internet, manutenção dos cabos de fibra ótica seria custo? Depende do ramo de atividade. Por exemplo, se você trabalha na Google, em que esse é o próprio fim da empresa, prover internet para alguém, isso é custo. Entendeu a ideia? Se você trabalha numa empresa de concreto, o objetivo final não são os cabos. Isso é despesa. Entendi. Entendeu a ideia? Por isso Mas eu fiquei com uma dúvida com esse exemplo excelente, gente. Essa parte deu. é confusa mesmo. Aproveita agora. Muita gente se confunde. Muito grande administrador, contador dos grandes se confunde com isso. Aproveita, arrebenta, gente, de dúvida. Se for uma empresa que literalmente fornece internet e ela vai fazer a manutenção dos cabos, entra vai dar uma como... cortadinha pra mim. Você pode repetir, por favor? Dá
cortadinha. Esse exemplo que o Dário deu de a empresa de internet, ela para fazer a manutenção. Ela entra como um custo ou como uma despesa? Custo. Que ela é literalmente para fornecer internet para as pessoas. Exato. Exemplo, Vivo. Gasto que ela tem com fibra ótica. É custo. Manutenção da fibra ótica também é custo. É para Vivo. Agora, lá dentro da companhia Suzano, dando como exemplo a companhia Suzano também, eles têm um cabeamento de fibra ótica próprio lá, porque as empresas, não sei se vocês sabem, elas fornecem um cabo de fibra ótica até a rua já. O cabo que entra aí dentro da casa de vocês, ele não é mais fibra ótica, ele é aquele cabo coaxial normal. Então, o que as empresas de fibra ótica fornecem é o cabo de fibra ótica até a rua. Companhia Suzano e grandes outras empresas, a Volkswagen do Brasil, eles puxam cabo de fibra ótica para que a fibra ótica chegue até os escritórios, para que você tenha o mínimo de perda possível na transmissão de internet, né? Aí vai lá, a Volkswagen para fazer a manutenção dos cabos de fibra ótica dela. Lembre-se, o objetivo fim da empresa Volkswagen é montagem de veículos, então não conta como custo, aí é despesa mesmo. Então, professor, tudo que tiver relacionado à produção, ao produto final, é custo. É custo. Eu não sei se alguém daqui já fez e-mail, alguma coisa assim, onde você tem que formar lá a CAC, que é o seu objetivo fim, ou se alguém aqui já fez um simples, ou alguma coisa assim, né? Toda vez pro governo, você tem que dizer para ele o objetivo fim da sua empresa. Para que ele existe, o que ela faz, afinal. Então, quando você coloca lá, por exemplo, que a minha empresa, o que ela faz é produção de papel, por exemplo, se eu vou ter gasto, uma empresa de produção de papel, se eu vou utilizar dinheiro para manutenção de internet, isso não é custo, isso é despesa. Não pode entrar sob forma nenhuma numa planilha de custos, vai entrar na planilha de despesas. E qual é a diferença entre os dois, afinal? A despesa ela é utilizada para você conhecer o lucro líquido. O que é lucro líquido? Você tem o lucro bruto. Do lucro bruto você subtrai despesa e aí você tem o chamado lucro líquido. Então não existe só um tipo de lucro, conforme nós veremos a seguir. Existem vários. Então lucro é receita menos custo. Esse é o lucro bruto ou simplesmente lucro. Ou também conhecido por aí como lucro contábil. Quando você pega esse lucro e você subtrai as despesas, você tem um lucro líquido. Por que isso é tão importante para uma empresa? Porque há impostos que entram sobre o faturamento, conforme nós veremos depois, sem ser a aula de quarta-feira a outra. Há impostos que entram sobre o faturamento, há impostos que entram sobre a receita, há impostos que entram sobre o lucro bruto, há impostos que entram sobre o lucro líquido. Então a empresa não pode fazer esse tipo de coisa. Ó. Se ela joga uma coisa que deveria ser despesa, ela joga para o custo, o lucro bruto dela diminui, no entanto o lucro líquido vai lá para o alto. Na hora de você fazer o cálculo de algum imposto, dá problema, leãozão vem na cola. Isso está ficando claro para vocês, gente? Gente? Sim, eu entendi. Já é? Tá ficando claro? Mais alguma dúvida? Então é isso que fala aqui no gasto gerais de manutenção de equipamento. Ó, mas só pode ser equipamento que é utilizado na produção do seu produto. A produção do produto parece redundante, mas no caso de administração não é, porque eu posso produzir um produto, eu posso produzir uma ideia, por exemplo, quem trabalha com música. Qual é o produto final de um músico? A música. Posso ter a produção de um produto no sentido de objeto, posso ter a produção de um bem, posso ter vários tipos de produção. Pode ser produção artística, produção intelectual, para quem dá palestra, esse tipo de coisa. Então, quando eu gasto geral de manutenção de equipamentos utilizados na produção, olha que interessante, ó. Foi até legal lembrar disso de produção intelectual pelo seguinte, ó. Se uma pessoa que é palestrante vai colocar lá, na hora de declarar o seu imposto de renda, ele vai colocar que ele teve custo para conserto do computador dele, se ele usa o computador dele para reprodução de slides, isso entra como custo de manutenção.
diferente da companhia Suzano, cujo objetivo fim é produzir papel. Então, se ele coloca lá como custo, e por isso dá problema no lucro, ele colocou como custo manutenção dos seus computadores, dá problema, a manutenção dos computadores tem que entrar como despesa. E lembrando, qual é a diferença? A despesa eu uso para obtenção do lucro líquido. Despesa eu uso para obtenção do lucro líquido. A receita eu uso, receita menos custo é lucro bruto. E sim, as taxações de impostos são todas diferentes. Por isso que o Leãozão pega. E pega pesado, tá, gente? E olha lá, vamos ver a despesa aqui, lá onde nós paramos, ó. Exemplo de despesa, ó. Comissão dos representantes sobre a venda efetuada. Isso é despesa. Então, para quem trabalha em loja ou vai administrar uma loja, a comissão dos vendedores não pode entrar como custo. O custo entra na formação do preço. Então, se eu pago comissão então pela venda do meu controle remoto, custa R$30, ele vai ter que custar 35 porque 5 é comissão. Não pode, dá problema. Então, comissão de representantes sobre venda efetuada é sempre despesa. Isso para qualquer ramo de atividade. Todo profissional comissionado, o salário dele é efetuado nas contas, na parte contábil da empresa, como despesa para todo mundo que é comissionado. Professor, salário, então, é custos? Exato. Salário é custo, comissão é despesa. Entendi, obrigado. Tanto que para quem trabalha no comércio, pode ver que quando... Eu não sei quem daqui trabalha no comércio também, mas repara só. Quando entra em crise financeira, uma das primeiras coisas que o comércio faz, e aí já serve de dica para vocês que são administradores também, é cortar a comissão dos vendedores, ou, olha só que isso também é uma jogada administrativa e é perfeito para estar sendo dito numa aula aqui de administração financeira, ou eles colocam um valor tão absurdo para você vender, para ter comissão, que é quase impossível de alcançar. Isso é um outro meio de você cortar de uma maneira mais elegante. A gente nem chama de corte, a gente chama de coibição. Então, estou coibindo a comissão através de metas impossíveis de serem concluídas. O cara tem que vender R$150 mil por mês. Com a base de produto, a loja tem R$150 mil. Eu teria que vender a loja inteira. Não vai conseguir. Mas está fazendo isso por quê? Para diminuir as despesas. Aí quando a empresa começa a voar e começa a distribuir comissão para todo mundo, porque aí você pode aumentar a despesa, porque aí você reduz o lucro líquido, o leão dá uma mordida menor no patrão depois. Olha lá, folha de pagamento do pessoal administrativo, isso é despesa. Então vamos lá. A galera que trabalha dentro da contabilidade, lá da companhia Suzano, eu não sei se a companhia Suzano tem a contabilidade lá dentro ou se contrata uma contabilidade externa, tá, gente? Estou só dando um exemplo. Isso não entra como custo, mesmo sendo funcionário da empresa. Inclusive, é essa mesma lei que permite a terceirização. Você pode terceirizar todo tipo de trabalho dentro de uma empresa, desde que esse trabalho não seja diretamente relacionado à sua produção. Dando exemplo aqui da empresa de rolamentos, aqui a NSK. Ele pode terceirizar o cara que faz rolamento? Não. Ele pode terceirizar o cara da RH? Pode. Pode terceirizar o cara da cozinha? Pode. Ele pode terceirizar o cara do escritório? Pode. O cara da produção? Não, não pode. Porque vai dar problema na folha de pagamento. O pessoal da administrativo da NSK, como ela faz rolamento, não entra na folha de pagamento, é despesa. Tá? É despesa. Então, muita atenção com isso. Pois não. Então, assim, o salário do pessoal da produção entra como custo. Sim. Administrativo, despesa. Exato. Na hora do pessoal da contabilidade fazer as planilhas, tudo que chegam. A gente vai falar muito mais sobre isso depois também. Lembre-se, estamos só começando o nosso cursinho de administração financeira aqui. Mas vocês verão que na aula de quarta-feira vocês já serão capazes de responder algumas perguntas legais assim, de concursos públicos. Todas as minhas listas são baseadas em ENAD e em concursos públicos, tá, gente? Mas vocês vão ver que é bacana. Mas é assim, ó. Não pode de jeito nenhum entrar como despesa. Não pode de forma nenhuma entrar como tanto que o pessoal da despesa é quem a empresa pode terceirizar. Por isso que, novamente, eu sei quem trabalhou em empresa, indústria, enfim... Geralmente o pessoal da limpeza é terceirizado,
porque é despesa. Então, tanto faz para ele contratar ou não. Então, às vezes, para o patrão, e vocês serão administradores de empresas, vocês têm que estar mais aliados com os ideais da administração financeira, maximização de lucro, aumento do valor da empresa. Sempre tem que ter isso em foco. Se vocês estão interessados nisso, uma das formas, depois nós falaremos sobre várias formas de diminuição de despesas técnicas. Uma das formas de você diminuir despesas é terceirizar o pessoal que não faz parte da folha de pagamento. Se faz parte da folha de pagamento, não pode terceirizar. Por exemplo, um banco nunca vai poder terceirizar os seus caixas, mas ele terceiriza o pessoal da limpeza. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Tá ficando claro? Gente? Tá sim, professor. Joia. Essa parte vocês já conheciam, não? Já tinham ouvido falar de tudo isso, não? Desvincularam para vocês despesas de custos? Um pouco, professor. A gente viu em contabilidade, eu acho. Uma dúvida, assim, se o despesa ou custo referente a salários, por exemplo, sempre vai depender da finalidade da empresa, é isso? Sim, do objetivo da empresa. Exato, absolutamente sempre. Exato, sempre depende da finalidade da empresa. Então, professor, seria mais ou menos assim, mão de obra direta e indireta, no caso. Direta custos, indireta... Exato. Tanto que para quem faz... Exato. Para quem faz outro curso chamado RH, que é um curso superior também, vocês devem conhecer, o que eles aprendem em RH é exatamente isso. Mão de obra direta, que é uma mão de obra indireta. Todo mundo que está envolvido na produção daquele bem ou daquele serviço. Vinculado, mas tem que ser vinculação direta. Eu estou trabalhando com o bem ou serviço que a minha empresa, através de sua razão social, de toda a documentação utilizada na abertura daquela empresa, quem está trabalhando diretamente, entra como custo, indiretamente é despesa. Então, por exemplo, para uma empresa, o RH é despesa. Pode ver que empresa em crise, ela começa a diminuir o número do pessoal. Uma fábrica, aliás, não uma empresa, uma fábrica em crise, ela começa a diminuir o número de funcionários primeiro do administrativo, é despesa. O primeiro lugar para onde vocês vão olhar como administradores financeiros é para despesa. Sempre, sempre, sempre. Mas para chegar na despesa, primeiro a gente vai falar bastante de custo, tá, gente? Bastante mesmo de custo. Tem que entender muito o que é custo. Primeira despesa... São técnicas, tá, gente? Técnicas administrativas que vocês aprenderão aqui. Primeira despesa, depois o custo. Só que às vezes não compensa, conforme mostrei para vocês, cortar custos. Não compensa, não é viável cortar custos. Mas na frente, quando a gente vê isso na matemática, vocês vão perceber por quê. Nem sempre cortar custos implica em aumento de lucro. Nem sempre cortar custos quer dizer aumento de lucro. Embora o lucro seja receita menos custo, às vezes cortar custo não significa necessariamente aumentar o lucro, conforme nós veremos a seguir. Então a gente olha sempre primeiro para despesa, sempre. É o famoso barato sai caro, professor. O famoso barato sai caro. Só que nem todos os custos, conforme nós veremos daqui a pouco também. Alguns custos vocês vão olhar com carinho, mas se olhar com carinho é assim, ó, é dar aquele corte preciso, aquele corte certo, aquele corte legal, assim. Embora pareça desumano falar isso, mas dá aquele corte legal na folha de pagamento. Nós aprenderemos a fazer isso com técnica também. Tá? Vamos lá, mas a gente vai chegar lá. Os primeiros passos é entender os conceitinhos ainda com calma, alguns exercíciozinhos hoje. Tudo bonitinho, tá? Vamos lá. Então, depois eu vou dar uma repassada nesses slides tudo de novo, que vocês devem ter notado que às vezes é muita informação, e se a gente só tem tempo de assimilar, mas tem tempo de dar aquela acomodada, entender legal, acaba a aula não funcionando tão bem assim quanto deveria. Então, depois a gente dá uma... Vai disponibilizar? Vou, claro, com certeza. Já estou gravando a aula também, depois eu disponibilizo lá no YouTube para vocês, tá? Então, a outra, que é despesa. Depreciação de bens utilizados na área de contabilidade, financeira e setor social. E setor comercial, aliás. Depreciação de bens utilizados na área de contabilidade, financeira e setor comercial.
que isso quer dizer? Depreciação de bens. Novamente, vou utilizar como exemplo para tentar explanificar isso para vocês, a ideia de uma agência de carros, certo? Se é uma agência de carros, a depreciação do carro é colocado como custo. Vamos lá, vocês devem saber lá que a companhia Suzano, NSK, grandes empresas também tem os carros dela, carros que circulam, carro do representante comercial, o carro do cara da contabilidade, que anda até com o símbolo NSK do lado. A depreciação desses bens já da NSK, lá, indústria que fabrica rolamentos, é tido como despesa, não custo. Sacaram a ideia? Percebam que a ideia de custo e de despesa está sempre ligada ao objetivo fim da empresa, seja ela indústria, fornecimento de bens ou produção de bens, produção intelectual, produção de serviços. Tudo depende do porquê, de onde a empresa está ligada. Agora, por exemplo, depreciação de bens utilizados na área de contabilidade de um escritório de contabilidade, aí é tido como custo. Então é preciso tomar muito cuidado com isso, tá? Até aqui, claro, gente? Tranquilinho? Tranquilo. Então, bora para o próximo slide. Agora, também não confundir custo com perda, gente. Tem um monte de gente que principalmente esses novos empreendedores, dessa geração empreendedorismo, o cara confunde perda com custo, perda com despesa, perda com um bocado de coisa. Custo não é perda. Ah, eu tive que investir tanto em matéria. Ó, vou dar um exemplo para vocês. O sujeito abriu uma pizzaria, bombou as vendas porque a pizza do cara é uma delícia, vem com aquela camadona de queijo nervosa, o atendimento é espetacular. Chegou a crise. O que o cara faz? Eu perco muito com queijo, ou eu tenho muita despesa com queijo, vou diminuir um pouco a camada de queijo da minha pizza, porque vai demais. A venda vai lá para baixo, cara. O queijo não poderia ter visto nunca como perda ou como despesa. O queijo para uma pizzaria é custo. No caso de uma pizzaria é custo fixo. Ele não pode cortar aquilo jamais. Ele vai cortar o valor da água que é gasta, ele vai cortar a quantidade de papel higiênico dos funcionários, ele vai diminuir o custo com água, ele vai tentar renegociar a dívida com aluguel. Ó, tá vendo isso que eu tô falando para vocês? Já são mecanismos de administração financeira. Professor. Pois não. Mas a água também é usada para fazer a massa, professor. No caso da pizzaria, custa, é verdade. Para esse exemplo da pizzaria não foi bem utilizado, não. Mas dentro de uma empresa de concreto também usa água. Me ajuda aí, gente. Minha indústria que a água não seja da Vivo. O custo com água o gasto com água é despesa, não é custo. Aí o que você tem que fazer? Opa, a galera tá tomando muita água, tô gastando demais com a água, tô gastando demais com o cafezinho, tô gastando demais com copo descartável. Vou fazer uma campanha na minha empresa para explicar aqui que se os caras trouxerem a canequinha é melhor do que usar o copo descartável, e ainda vou disfarçar isso ainda, vou dizer que é para o meio ambiente. Opa, esse é o papel do grande administrador financeiro. Professor, você citou o caso da Vivo. Por exemplo, eles trabalham com instalação de internet. A gasolina que eles usam para abastecer o carro vai em custo ou em despesa? Gasolina para abastecer o carro é despesa. Ah, tá bom. Por isso que você trabalha com isso ou não? Não, foi só um exemplo. Ah, não. Então, quem trabalha com isso sabe que a Vivo implica demais com isso, com os caras, e dá curso para os caras tirarem o pé do acelerador e um bocado de coisa, não adianta. É despesa. E os caras só tá voando com o carro. Só voa, passa lombada com tudo, aí dá um monte de manutenção no carro. É porque os caras querem bater meta, professor, porque sabe que vai ganhar o adicional. Então, mas aí ele bate a meta dele, ganha o adicional, mas o patrão dele no lucro, a primeira despesa que ele vai cortar é com esse cara que faz isso com o carro, tenho certeza. Lista de demissão. O primeirão da lista, o que deu mais despesa com o carro, tenho certeza. Mas isso a gente vai falar depois nas técnicas. Mas sempre assim, coloquem isso na mente de vocês também. É importantíssimo separar custo e despesa.
além da mordida do leão, que eu já expliquei para vocês, é importantíssimo, porque como administrador financeiro, sempre a gente tenta reduzir primeiro as despesas, tá? Não custo. Perda. Agora vamos entender o que é perda, porque muita gente, às vezes parece até um conceito simples para vocês, quase formandos em administração e tudo mais, mas o pessoal ainda confunde bastante, tá? Conforme dei o exemplo da pizzaria, fui mal sucedido naquele da água, porque esqueci que na massa da pizza também vai água, mas aquele do queijo vocês conseguiram entender, né? O cara acha que ele está perdendo o queijo, colocando aquele monte de queijo, e às vezes aquele monte de queijo é o que levantou o negócio dele. E aí ele esqueceu que aquilo não é perda, aquilo é custo. E o custo está compensando porque está gerando mais venda para ele. Ele acha que é perda aquele excesso de queijo. Então ele vai lá e corta a quantidade de queijo na pizza. Vocês que comem já devem ter visto isso, né? Esses erros nós chamamos de erro crasso, né? É um super erro administrativo, né? A comida do cara é tão gostosa, o cara entra em crise, a primeira coisa que ele faz é começar a diminuir a qualidade da comida dele. Gente, para vocês que são administradores, esse é o cara que está fadado a fechar o comércio, conforme vocês viram matematicamente, ele está fechado a fechar o comércio dele em muito pouco tempo. Você já deve ter visto isso na vida prática de vocês, né? Vocês conhecem um baita de um serviço super legal, e o Brasil entra numa crise financeira, o cara começa a cortar do lugar errado, porque ele não tem um bom administrador, e a qualidade do produto cai. É porque ele interferiu na despesa, ele tentou mexer no custo. Vamos lá. Todo processo produtivo pode gerar restos decorrentes da atividade desenvolvida, de forma previsível. Esses são considerados normais da atividade, portanto, devem englobar o custo do produto fabricado. No entanto, são consideradas perdas aquelas extraordinárias. Gente, esse texto é direto da lei, tá? Por exemplo, eu fabrico mesa e a fabricação de mesas de madeira me gera uma quantidade de refúgio de madeira enorme. Essa perda de madeira, e quem já trabalhou com madeira, ou viu a produção realmente de madeira, viu que os cortes e tudo mais acabam gerando uma quantidade de madeira desperdiçada relativamente grande. Isso entra como custo, tá, gente? Na empresa de madeira. Agora, se a perda for extraordinária, o que é considerado como perda extraordinária? Vamos lá. Imperícia, imprudência e eventos climáticos. Além de furto e outras coisas. Mas o principal, imperícia e imprudência, não é considerado isso. Então, atenção. Quando você vai ao restaurante, o cara lá não gosta da parte do desperdício, lembre-se sempre. O desperdício está colocado como custo. Então, ele não perde com aquilo, não. Tá? Não perde de forma nenhuma. Então, esse é o tipo de coisa que realmente deve ser englobado no custo do produto. Só que, vamos lá, ó. Perdas são consideradas aquelas extraordinárias. Exemplos para ficar mais claro. Estoque obsoleto, produzir demais, vamos lá, tem a fábrica de vídeos cassetes. Resolvi criar um estoque de videocassete até 2065. Hoje, 2021, o que aconteceu com esse estoque de videocassete? Ficou obsoleto, vocês concordam? Ninguém vai mais à Casas Bahia hoje para ver o videocassete, para comprar. Ficou obsoleto, isso é perda. Não pode entrar de jeito nenhum, custo em lugar nenhum, é perda. Esse é aquele. Entenda a perda como aquela famosa frase do ladrão: perdeu o Playboy, já era, tchau, perdeu mesmo, não tem o que reclamar. Sou administrador de uma fábrica de pneus, adiantei a minha produção até 2070. Para quê? Para segurar o meu estoque para depois encarecer o produto. Em 2055 lançaram os carros voadores. Ih, cara, perdeu. Estoque obsoleto. Portanto, que a gente vai falar bastante sobre leasing time, filling time, todo esse tipo de coisa para que essa parte de estoque é importantíssimo você não ter estoque obsoleto, tá, gente? Novamente, você foi naquela adeguinha do seu bairro, você viu lá aquele mundaréu de caixas e caixas e caixas de bebidas. Mundaréu. Você, como administrador, tem que criar esse tipo de olhar. Desculpem a linguajar, tá, gente? Vou pedir desculpa antecipadamente. O cara está fazendo cagada. Não pode. Produto parado igual a dinheiro parado.
Dinheiro não pode ficar parado. Dinheiro em sua história foi criado para circular. Não pode ficar parado. Estoque parado é sempre perda. Certo? Professor, mesmo ele visando maior lucro do produto, excelente. Por exemplo, pode falar. Por exemplo, ele sabe que aquele produto vai aumentar, então ele compra um estoque muito grande e deixa para revender depois. Poxa, excelente pergunta sua, brilhante. Vamos lá. O que determina o preço de um produto, ele está relacionado a receita e lucro, conforme nós veremos, mas o preço de um produto também está relacionado a oferta e demanda. Se eu compro muito para estocar, é justamente isso que aumenta o preço do produto. Conforme nós veremos depois. Nós veremos isso num tema, se eu não me engano, é a segunda quarta-feira já passada a P1, que nós veremos as leis de oferta e de demanda e entenderemos o que é o mercado financeiro. Se o cara faz isso, ele está fazendo bobagem duas vezes. Primeiro que eu não posso... Vamos lá, quando a gente trata de administração financeira, eu tenho que sempre pensar assim, ó, estoque é dinheiro parado. Então eu não posso comprometer meu lucro pensando no lucro futuro, porque existe uma máxima em economia que diz assim, ó, lucros passados não garantem lucros futuros. Lucros passados não garantem lucros futuros. É esse cara da adega que você está dizendo que fez isso, né? Aí o que ele fez lá? Vou dar um exemplo para vocês. Isso é comum, tá, gente? Ele sabe que daqui a 2 semanas vai ter um aumento do preço da cerveja, por exemplo. Aí a cerveja, vamos pegar uma cerveja aí que o professor toma, né? Uma Cristal, custa R$2 a latinha. Cerveja de professor, claro. Aí custa R$2. Ele sabe que lá na frente, R$2 ele compra R$1, por exemplo. Aí ele sabe que vai ter um aumento lá na frente, vai para R$2,50. O que ele faz? Ele joga lá em cima o estoque dele, porque ele comprou a R$1. Aí ele pensa assim, ó, na hora que eu vender a R$2,50, eu vou estourar no norte, vou ficar rico. Deu ruim. Eu vou dizer para você por quê. Chega lá, primeiro, do lado dele, na semana seguinte, abre uma outra adega. Ele se lascou, ele vai ter que dividir o público dele com o outro. E aí o que ele faz com toda essa cerveja? Senta e chora. Segunda coisa que pode acontecer, o estoque pode vencer. Isso eu estou falando para vocês ainda para nem chegar na parte financeira. Eu não posso nunca envolver meu lucro líquido na recompra de estoque. Isso é um erro administrativo crasso também. Estoque sempre lá embaixo, sempre tentando trabalhar toque de caixa. Professor, isso é uma regra? Ou são suposições, igual o senhor falou, por exemplo, semana que vem vai abrir uma adega nova lá e ele se lascou. Não. Desculpa, pode falar, desculpa. Pode falar, pode continuar. Não, uma regra da administração financeira, uma regra da contabilidade, uma regra da economia, não pode. Isso é equivocado, não pode. De jeito nenhum. Por isso que ao longo dos anos nós vamos ver isso. Não sei se vocês lembram na aula passada, que nós paramos a parte de teoria, nossa formação científica acadêmica, no Fordismo. Por isso que a gente vai ver daqui a pouco que o Fordismo levou a criação, não sei se vocês já ouviram falar, nós falaremos aqui também, do leasing time, do filling time, do entrega toque de caixa, daqueles sites de internet que trabalham corretamente, são os que mais ganham dinheiro, onde você faz a encomenda e depois o cara produz. São esses que ganham dinheiro. Se vocês conversarem com alguém que trabalha, por exemplo, em montadora, a Ford foi embora, mas trabalha dentro da GM, vocês vão conversar com eles, vocês vão perceber que eles administram assim, ó, o carro que o cara está começando a montar na primeira etapa do processo de montagem do carro, aquele carro já está vendido. Quando eles ficam lá naqueles estoques enormes que aparecem, é por questão ou de logística ou de quebra de contrato de alguém que comprou e não tinha como marcar com as dívidas. Nós falaremos disso depois também. Mas o correto é sempre trabalhar a toque de caixa. Do ponto de vista financeiro, uma outra coisa que pode acontecer,
E acontece, tá, gente? Por qualquer motivo que seja, às vezes um contador errado, a empresa fechou. Lembra da adega do cara lá? A adega fechou. Quando a adega fecha, que o fiscal vai lá para fechar, para primeiro declarar concordata, para depois a falência, da entrada em todo o papel, uma das coisas que vai entrar é estoque. Entendeu? Aí você não pode mais mexer naquele estoque. A empresa fecha com estoque lá dentro. Não pode fazer isso de forma nenhuma. Isso é regra da administração, das finanças, da economia, da contabilidade. Qualquer um trabalha com dinheiro. Melhor que existe é trabalhar a toque de caixa. Não faça estoque. O estoque vai exigir de você um espaço de armazenamento maior. Pensa nisso com calma que você vai ver. Às vezes esse cara de adega começa a crescer, a primeira coisa que ele faz é alugar um galpão, por exemplo. Poxa, cara, ele tá tirando no pé, velho. Ele tá tirando no pé. O sonho de todo supermercado é acabar com o estoque. E aí você vai vendo só, por isso que o mercado hoje ele prefere investir para tomar cuidado em profissionais que não deixem o produto vencer na gôndola já para ser vendido, do que tentar estocar aquilo e ter gasto com estoque. Professor, mas então se a gente tem que trabalhar com produto a toque de caixa, como que a gente consegue combater as previsões de vendas furadas, por exemplo? Vamos dar o exemplo dessa adega aí. Essa adega aí tem uma previsão de venda e é uma simples previsão que não é real, né? Uhum. E aí ele pode ficar com receio de ficar na mão do fornecedor, vender e não ter produto para entregar. Como que a gente faz? Você não pode ter estoque, lógico, tem que ter um mínimo, não pode ter um estoque alto, mas também está sempre naquela balança de, poxa, se eu não tiver produto, eu não consigo vender se o meu fornecedor não tiver o produto para me entregar. É uma situação de risco sempre. Claro, mas é assim, ó. Outra máxima que vocês verão isso matematicamente também. Vocês vão ver que daqui a pouco a gente já vai entrar na matemática. A matemática também prova isso de uma maneira linda. É assim, ó. Quando você trabalha, isso serve para uma máxima da vida, tá? Quanto mais risco tem o seu negócio, maiores são os lucros líquidos. Quanto menos risco tem o seu negócio, menores são os lucros líquidos. Quem daqui já mexeu com o mercado financeiro, bolsa de valores, por exemplo, sabe que isso é uma máxima gigantesca. Se você tem dinheiro para arriscar, você consegue ganhar muito dinheiro. Se você não tem dinheiro para arriscar, vai ficar sempre naqueles R$30, R$40, R$50 por dia. Quando estoura no norte, ganha 75, mas perde 40. Então é sempre assim. E sim, o ideal é trabalhar em toque de caixa, porque como as leis de mercado elas são reguladas pela oferta e pela demanda, às vezes quando um produto não está chegando para você, é justamente porque ou aquele produto vai aumentar bastante ou ele vai diminuir bastante. Quando você estoca, você está quebrando a lógica de mercado, a chance de você se dar mal. Quando você quebra as lógicas de mercado, o mercado você tem que entender que ele tem uma lógica interna. Ele tem um funcionamento interno dele. Se você tenta quebrar essa lógica dele, você, quem tentou quebrar, é que sempre acaba se dando mal. O negócio do estoque, você falou, é perfeito. Tem que trabalhar assim, você vai ter que assumir esse risco, e é melhor você trabalhar assim do que estocar pensando no futuro. Isso em quase todos os ramos da sociedade. Por que eu estou falando em quase todos os ramos da sociedade? Porque quando você pensa na área de saúde, por exemplo, essa lógica muda um pouco, porque aí você está trabalhando com vida. Então, remédios que têm um prazo de validade muito grande, aí eles compensam ser estocados. Por quê? Num surto, num problema grande, num acidente como o de Brumadinho, você tem. Aí compensa. Então, mesmo assim, como toda regra tem sua exceção, em alguns mercados específicos, essa lógica ela tem que ser quebrada. Esse de adega não é um deles. Então, quando você olhar para a adega e ela for uma adega pequena, trabalha mais a toque de caixa, a gente como administrador, melhor, vocês como administradores, tem que ter olhar assim, ó, poxa, o cara tá certo. Quando você vê aquela adega que você entra, olha, o estoque do cara é gigantesco, você fala, poxa, esse cara, na crise, ele é o primeiro que quebra. E é de fato o primeiro que quebra. Porque vamos pensar assim, ó, a crise não atinge só o mercado de adega. A crise atinge principalmente o consumidor. Todo tipo de crise ele diminui o poder de compra do consumidor. Poder de compra do consumidor baixo.
seu estoque fica obsoleto. Aí você entra nessa obsolescência de estoque, que nós chamamos. Obsolescência de estoque. Então, estoque nunca é legal. O outro Professor, exemplo... Pois não, pode falar. Então, para nós como administradores, o ideal é não trabalhar com estoque? Não trabalhar com estoque, de forma nenhuma. Tudo bem, obrigado. Vamos dar um exemplo rápido aqui para vocês. Vamos lá. De alguns dos problemas ocasionados com estoque. Pensa assim, você trabalha numa metalúrgica, portanto, papel de escritório é gasto, é despesa, né? Todo mundo concorda com isso, depois que a gente já vê a diferença entre custo e despesa. Concordam com essa minha afirmação? Numa metalúrgica, a compra de papel para escritório entra como despesa. Beleza, temos isso então como definição, isso é um fato. Numa metalúrgica, a compra de papel de escritório é despesa. Aí você, como administrador, você fica sabendo que daqui a 3 semanas vai ter um aumento enorme no preço do papel. Aí o que você faz? Você vai lá e enche o seu almoxerifado de papel para escritório, o almoxerifado de uma metalúrgica. Ora, se o aumento da despesa diminui o lucro, você acabou de diminuir o lucro da sua empresa naquele mês. Estão entendendo outro problema grave do estoque? Agora ficou mais claro para vocês? Se o cara da adega está pegando o lucro líquido dele para investir em produto, achando que está investindo em produto, ele está diminuindo o lucro da empresa dele. Uma empresa não é medida pelos seus bens, uma empresa é medida pelos seus dividendos e lucros. Não sei se os mais velhos daqui vão se lembrar do caso da Varig. A única empresa de aviação brasileira, era gigantesca e foi vendida pelo valor simbólico de R$2. Como pode uma empresa que possui 36 aviões ser vendida por R$2? Porque é simples, porque a empresa não gerava mais lucro líquido e nem dividendos. E aí, como a empresa não gerava mais lucros líquidos, aqueles aviões passam a ser elefantes brancos. A empresa Varig, com 36 aviões, foi vendida por R$2. Dá uma olhadinha no YouTube que vocês vão ver que depois, se vocês quiserem, até coloco o link lá para vocês depois no grupo, disponibilizo através do Marcos para vocês verem esse vídeo. Foi até simbólico um sujeito dando uma nota de R$2 para comprar a Varig. O mesmo pode acontecer com uma adega. Se você diminui seu lucro líquido para aumentar os impostos, para aumentar o estoque, você pensa que o valor da sua empresa é medido pela quantidade de dinheiro que ela gera, pelo lucro líquido, é isso que determina o valor de uma empresa, você está depreciando a sua empresa e não aumentando o valor dela, que é o objetivo do administrador financeiro. Vou dar outro exemplo para vocês. Professor, não. Rapidinho. Tipo assim, a pessoa vai lá, por exemplo, na metalúrgica, a pessoa vai lá, compra mais papel, né, para poder fazer impressão de folha de pagamento e o caramba. Compra mais papel porque ele sabe que vai ter um aumento do papel. Aí ele estoca bastante papel durante uns 3 meses, aí ele gastou mais, né, nesse mês. Só que ele não vai ter como é que eu vou dizer assim? Entendi já. Você quer dizer, tipo assim, lá na frente ele vai reduzir as despesas, portanto ele vai aumentar o lucro líquido, né? Isso. Era mais ou menos isso. Porque, tipo assim, ele não vai ter que comprar daqui a 3 meses. Uhum. E, tipo, daqui a 3 meses vai estar mais caro o papel. Então ele não vai estar saindo ganhando nesse caso? Vamos lá. Para a Bolsa de Valores, o que importa, na Bolsa de Valores, que é um dos objetivos do administrador financeiro, se a empresa na qual você trabalha for da Bolsa tiver capital aberto, estiver na Bolsa de Valores, por exemplo, a Bolsa de Valores não trabalha com, lá na frente eu vou ganhar muito, é dia a dia. A ação dia a dia. Para quem trabalha com bolsa é hora a hora, minuto a minuto. Então você não pode fazer essa previsão futura, você tem que pensar assim, minuto a minuto minha empresa tem que estar gerando lucro. Então, se eu pego para fazer uma previsão futura e mexo no meu lucro, automaticamente eu derrubo lá na frente, porque isso é declarado, eu derrubo lá na frente o valor da minha empresa no mercado financeiro. Isso dizendo para vocês a grosso modo. A outra coisa que todo empresário tem que ter é assim, a empresa ela pode ser vendida a qualquer momento, a empresa é um bem do dono.
E como bem, o dono deve ter o direito, ele trabalha para isso, para vender a empresa a qualquer momento. Como ele está sempre disposto a vender a empresa a qualquer momento, que a empresa é um bem dele, e essa empresa precisa ter liquidez, vamos falar agora de liquidez. Lembra da liquidez que a gente falou na aula passada? Se eu quero ter liquidez no meu dinheiro, a minha empresa tem que estar o tempo todo valorizada. Então, eu não posso pensar assim, ó, eu vou depreciar ela aqui nesse mês para apreciá-la. Apreciar é antônimo em finanças de depreciar. Eu aprecio, eu agrego valor. Eu deprecio, eu perco valor. Então, pensa assim, ó, se o valor da minha empresa não é medido pelo seu imobiliário, pelo seu imobilizado, não é o tamanho de uma empresa que determina o preço dela. Olha só o exemplo que eu vou dar para vocês prestarem atenção nisso. Ó. Não é o tamanho de uma empresa que determina o seu valor. É o lucro líquido. Respondam para mim rapidamente. Quem vale mais? Uma empresa que tem 160 funcionários e tem 3 únicos escritórios no mundo, pequenos ainda, escritórios pequenos. Os escritórios somados, eles dão 262 metros quadrados. Informações reais, tá, gente? E 160 funcionários. Ou a Companhia Suzano, 4.300 funcionários e aquela instalação enorme. Depende do lucro líquido. Essa empresa real que eu falei para vocês é a Google, uma das empresas mais caras do planeta. Com uma Google que tem só esse imobilizado, pense imobilizado como imóvel, tem só um escritóriozinho pequeno, funcionário trabalhando de casa, e um bocado de coisa, vale mais do que a Companhia Suzano tem tudo aquilo de terreno, de carro, o terreno do outro lado, onde vocês já devem ter passado na frente, onde eles guardam o papel, que depois a madeira, que depois será queimado para virar papel, caminhão, trator. A Google não tem nada disso, vale mais. Uma empresa, ela é medida Professor, da mas aí quantidade de lucro líquido que ela gera. Pois não? Perdão, mas aí também está ligado à finalidade da empresa, né? Sim, porque claro. a Companhia Suzano, ela necessita de um sistema para produção, né? Claro, a Google claro. É mais sistema, né? Então. Mas assim, ó, para quem não trabalha com administração e olha o tamanho de uma Google, de uma Companhia Suzano, com carro, com maquinário, com tudo, e olha aquele escritóriozinho escrito Google, o que ele pensa que lucra mais? Para o cidadão comum, médio. Ah, sim, a Companhia Suzano. Sim, tá vendo como às vezes engana? Ou o cara olha, vai lá, a TAM. Nossa, o cara chega lá num hangar de avião, o cara olha de 40, eu não lembro com quantos aviões a TAM tá hoje, mas ela tem bastante, assim, mesmo. Entra lá aquele monte de avião, aquele monte de funcionário, aquele monte de maquinário. Aí o cara olha aquele escritóriozinho pequenininho, abre aspas, humilde lá. O cara automaticamente pensa que o que gera valor a uma empresa é o tamanho, a quantidade de aviões operando e tudo, não é o lucro líquido. Aí quando você reduz esse lucro líquido, aumentando a despesa, aumenta a despesa, reduz lucro líquido, fazendo estoque de alguma coisa, você fez automaticamente essa empresa perder valor de mercado, porque o que conta no mercado é lucro líquido, então não pode estocar. Não pode. E isso a gente vai falar depois. Isso tem alguns exercícios. Acho que tem um exercício de hoje na lista que eu mandei através do Marcos. Já não sei se já passou para vocês. Nós trabalhamos com ela ainda hoje. E já tem um lá que ele prova exatamente isso. Estoque não compensa. A matemática prova. Meu, estoque não compensa. Estoque é bobagem. O estoque... Deixa eu explicar para vocês o que é o estoque. Eu estava aguardando para a aula que a gente vai retomar a partir do Fordismo, mas já vou dar um spoiler aqui. O estoque é a cabeça que tem países que passaram muito tempo com inflação muito alta. Eu não sei se alguém daqui nasceu antes dos anos 80, a chamada década perdida no Brasil foi a década de 80, de 1981 até 1990. A década de 80 foi perdida. A inflação nessa época, gente, chegou aos 4.000% por mês. Escutem isso, 4.000% por mês. Os produtos eram reajustados todos os dias. Se tiver alguém aqui antes dos anos 80, vai lembrar das maquininhas de recolocação de preço em supermercado. Elas não paravam. Se ela comprar extrato de tomate, de manhã ele estava um valor, de tarde ele estava mais caro, de noite ele estava mais caro. Todas as nações que vieram disso carregam dentro de si marcas, que são as marcas
dessa inflação escandalosa. Por exemplo, ó, o que os pais e as mães, os avós de vocês fazem? Vão ao mercado uma vez por mês e faz despesa, estoca e tem a despensa em casa, não tem? Está errado. Até para finanças particulares isso está errado. Você sabe por quê? Porque o arroz parado no seu armário poderia ser o valor do arroz parado no seu armário poderia ser a pizza do final de semana. O sabão para lavar louça, lá o IP, parado dentro de algum lugar, poderia ser aquela cervejinha com os amigos, e que você poderia estar comprando esse IP que está ali parado, que você deixa como sobra, você poderia estar comprando no mês que vem. A ideia de administração de uma empresa é semelhante a essa. As pessoas fazem isso, tem esse tipo de cabeça. No Brasil, Argentina e países que sofreram muito com essas épocas de hiperinflação, ele tem essa cabeça do eu estoco aqui agora para ganhar lá na frente. Em época de hiperinflação, isso funcionava uma beleza. Em época de fronteiras abertas, capital aberto, mercado internacional, lógica de mercado, isso não funciona mais, de jeito nenhum. Depois vocês vão ver na aula da nossa formação científica acadêmica, as consequências do Fordismo, aí vocês vão entender tudo isso, aí vai ficando cada vez mais claro para vocês alguns conceitos de administração e economia. Por exemplo, estoque não funciona nunca deu certo na história da humanidade. Professor, pois não. Aí o senhor falou tal que tipo é errado estocar o arroz, né? Porque pode ser a pizza no final de semana. Como é que eu vou falar isso para minha mãe, para ela de uma forma que ela possa entender que isso que ela faz é errado, tá ligado? Putz, cara, vai virar uma aula de aconselhamento, ó. O que eu posso fazer é assim, ó. Caminha não dá certo, velho. Se eu fizer isso, ainda leva um surro, ela vai me criticar porque eu não faço. Entendeu? Não dá certo. Essas pessoas passaram mais tempo das vidas delas lidando com hiperinflação, em que estocar... Aí sim, tá, gente? Num cenário de hiperinflação, o estoque funciona. Essas pessoas passaram mais tempo de suas vidas trabalhando com a ideia de hiperinflação. E como é que eu posso dizer para vocês? E flertando o tempo todo com a fome, e flertando o tempo todo sem estabilidade. Hoje tem, semana que vem não tem. Que estocar era uma coisa boa. Era uma garantia. Hoje não é mais. Hoje vocês sabem que não é bem assim. Hoje existem mecanismos que nós adquirimos ao longo dos tempos, que é o seguro-desemprego. Hoje os empregos têm uma estabilidade relativamente razoável. Hoje a gente entende que se eu for mandado embora da empresa A, demore mais ou menos, eu serei recontratado pela empresa B. Então o mundo mudou tanto. Aí você me perguntou, como é que faz para convencer ela? Eu vou te responder com outra pergunta. Se conseguir convencer a sua, você passa a receita para mim. Beleza. É complicado, tipo assim, não é só convencer ela, convencer a nossa mente também, que a gente está sendo criado por eles e a gente está pegando os costumes deles, então, tipo, é difícil convencer a nossa própria mente, quanto mais a deles. Tá, mas é bacana até nisso, falando disso numa aula de administração financeira. Para quem mora sozinho, ou é recém-casado, mora só você e o marido, tem um filho só pequeno, eu tenho um desafio para vocês. E aí quem quiser cumprir esse meu desafio, conta aqui pra gente como é que foi a experiência depois. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Apenas em 2 meses, não façam mais compra. Não vá ao mercado fazer compra. Gente, a gente não mora... A maioria aqui, eu acho que não mora no meio do mato, né? Onde tem que estocar as coisas ainda, senão fica a 22 quilômetros a pé ainda do mercado mais próximo, né? Eu imagino que você pode fazer a compra na chamada toque de caixa. Por exemplo, eu vou comprar um detergente só na hora que esse meu detergente da cozinha acabar. Aí você espera acabar, opa, vou correr lá no mercadinho e vou buscar outro, pequeno, só para suprir aquele que deixou. Vou deixar baixar todos os estoques do meu armário. Façam isso, quem tiver condições, claro, mora sozinho, é recém-casado, mora só você e o marido, ou você e o marido e um filho só, por exemplo. Tenta fazer isso, vou comprar só quando o estoque baixar.
Depois de O 2 negócio meses... é guardar o dinheiro, né, professor? Porque dinheiro na mão de pobre, meu amigo, né? A gente não é professor, mas também é mais ou menos igual. Aí você vai precisar do arroz e cadê? Foi na pizza, que era pro final de semana, mas você gastou em 4 pizzas. Sim, Tem que ter um bom senso, não, mas gasta em pizza, faça isso. Pega o dinheiro que vai sobrar e gasta. Mas eu só quero que vocês me digam depois. Só isso. Economizou ou não? E aí você começa a ter uma vida assim, ao invés de fazer despesa. Começa a comprar as coisas em toque de caixa. Aí eu não sei mais se verei vocês, mas eu diria para vocês. Depois volta para mim em 3 anos e diz, economizou ou não? Provavelmente a gente vai se ver aí, professor. Mora no mesmo bairro. É pior. E aí fica só a pergunta para vocês, não precisa responder. Eu não sei se tem resposta. Ou melhor, tem, mas eu não vou entregar para vocês de graça, para nós exercitarmos o nosso pensamento sobre finanças. Por que o imóvel é valorizado, o imóvel do classe B e A, ou do classe A, ou do rico, ele sempre quer ter o mercado por perto, ele sempre quer ter a loja por perto, ele quer sempre ter tudo por perto dele, porque ele não faz estoque, cara. De nada, de absolutamente nada. Ele não faz estoque. Ele vai lá no mercado e compra imediatamente toda a sua necessidade. Isso permite a economia de dinheiro. Ele teve educação financeira na escola, provavelmente ele, fez o curso de administração, como vocês estão fazendo agora. Ele sabe que estoque é obsolescência. Estoque não funciona nem na administração doméstica, é pura perda de dinheiro. Quando vocês olharem para os objetos que vocês têm na sua casa, e principalmente aqueles que poderiam ser sido deixados para comprar depois, pensa assim, isso é dinheiro parado, que poderia ser investido em outra coisa. Aí você falou da pizza, poderia ser investido em lazer, em cultura, na aula de natação que você sempre quis fazer, enfim, o dinheiro estando sobrando, você tendo transformado aquilo em lucro líquido, o que você vai fazer com ele falando sobre vida? Aí é um problema absolutamente de cada um, desde que você tenha aquilo sobrando. Quando a gente fala em empresa, você vai ver que tem um destino correto, ou que a administração considera como sendo correto para o lucro líquido. Tá? Na nossa vida não, a gente faz com lucro líquido, quer torrar, vai fundo. Porque, afinal de contas, o dinheiro serve como meio para nos tornar mais felizes. Então, vamos lá. Outro exemplo de perda é o incêndio. Incêndio é perda. Seu estoque pegou fogo, sua fábrica pegou fogo, tchau e benção. Ah, professor, mas tem o seguro. Em empresa nenhuma, o seguro pode ser colocado como custo, exceto para o banco que oferece o seguro. Seguro não é custo, seguro é despesa, tá? Então, incêndio, furto. O furto não precisa nem falar, né, gente? Furto, roubo, roubou, perdeu, não tem jeito, senta e chora, acabou, tá, gente? Não tem de onde descontar, não tem imposto de renda que dê jeito, é só se você tiver o seguro não pode ser colocado como custo, então, a não ser que você trabalhe no banco que oferece o seguro. Fora isso, o seguro entra como despesa também, ou seja, perdeu, tchau e bênção. Roubo. Diferença entre furto e roubo. Furto é aquele que não é feito à mão armada. O roubo pode ou não ser à mão armada. O assalto é necessariamente à mão armada. Então, o furto é aquele, na prática, falando sobre administração de empresas para vocês, é aquele monte de funcionário que leva o papel do escritório embora. Furto. É aquele funcionário que desvia o rolamentinho lá. Furto. Aí o SAP da empresa, Sistema de Administração Processual, SAP, ele não funciona, aí não fecha a contabilidade, furto, isso é perda, não tem jeito. E desastres naturais, isso, uma grande parte deles, nem o seguro cobre, aí é perda mesmo, aí é o que nós chamamos, inclusive, de perda social, não tem jeito. Enchente, furacão, tsunami, etc. Isso aconteceu, perdeu. Para quem tem seguro de carro, sabe que a grande maioria não cobre enchente, por exemplo. Perdi o carro numa enchente. Tchau e bênção. A grande maioria dos seguros não cobrem. Então é perda mesmo. Não tem jeito, não tem para onde correr. Isso são as perdas. Galera, como foi muita informação, eu tô com... Não é bem um problema, né? É uma solução, porque a aula será disponibilizada para vocês. Estamos com 1h15 agora de gravação. Quando o vídeo excede 1h30 de gravação, aí fica complicado para subir para o YouTube depois.
e como a aula já teve bastante informação, não sei a opinião de vocês, mas gostaria de ouvi-los, eu ia pedir para vocês para a gente fazer um intervalinho rápido, senão fica muito cansativo para mim e para vocês. Pode ser, gente? A gente faz isso toda quarta. Quanto tempo, professor? 40 minutos? É bom, né? Um intervalinho aí de... Quanto tempo, gente? 15 ou 20 minutos? 40 minutos? Uma hora? Uma hora.